Olá, caríssimos alunos! Muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Direito Penal 2. Hoje nós vamos ver a suspensão condicional da pena, que também é chamado de sursi. Então, caríssimos, essa matéria está disposta nos artigos 77 e 82 do Código Penal. Então, neste vídeo, nós veremos a primeira parte deste conteúdo. Bem, o que seria o sursi ou suspensão condicional da pena? Então, queridos, ele permite se suspender de forma condicional a execução de uma pena privativa de liberdade. Bem, mas isso não ocorre de graça. Nós vamos ter, com a concessão do sursi, ou suspensão condicional da pena, nós vamos ter o chamado período de prova. E dentro deste período de prova, o indivíduo beneficiado, que aceitou o sursi, ele deve se submeter a determinadas condições impostas pelo juiz. Então, caríssimos, para que a pessoa goze da suspensão condicional da pena, ela tem que se submeter ao período de prova, também nominado de período depurador, que é aquele lapso temporal, é aquele período de tempo no qual a pessoa beneficiada vai cumprir as condições impostas e com isso ela demonstra a existência de bom comportamento. Então, o sursi nada mais é do que uma medida de política criminal, certo? Que pode ser imposta, pode ser proposta para as pessoas que tenham sido condenadas por crimes de menor gravidade. E ao invés de cumprir uma pena privativa de liberdade, ela ficará, em liberdade, ficará solta, mas cumprindo determinadas condições impostas judicialmente. Bem, falamos que o sursi, a suspensão condicional da pena, ele está previsto nos artigos 77 e 82 do Código Penal, mas não só. Se os senhores forem até o artigo 157 da Lei de Execução Penal ou ao artigo 697 do Código de Processo Penal, os senhores também encontrarão determinações acerca do sursi, certo? E é dito, de uma forma geral, nesses dois instrumentos legais, nessas duas leis, que o juiz ou o tribunal, na sentença que vier a aplicar pena privativa de liberdade, deve se pronunciar de forma motivada sobre a suspensão condicional, quer no sentido de concedê-la, quer no sentido de denegá-la, certo? Então, se os senhores já perceberam, pela fala que nós tivemos agora a respeito do artigo 157 da LEP, do artigo 697 do Código de Processo Penal, que temos pessoas legitimadas, ou seja, dotadas de competência para a concessão da suspensão condicional da pena. Temos o juiz da sentença, mas ela pode ser concedida pelo tribunal e, pasmem os senhores, até pelo juízo da execução penal. Mas juízo da execução penal vai ser uma única hipótese, quando, verificado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não se tenha nessa sentença penal condenatória se é feita a análise da concessão do sursi, da suspensão condicional da pena. Então, o juiz sentenciou, a sentença transitou em julgado, e nessa sentença transitada em julgado, não existe nenhuma menção à suspensão condicional da pena. Então, neste caso, o juízo da vara de execuções penais está legitimado para proceder à análise de concessão ou de denegação do sursi. Código Penal na mão aí, por favor, por gentileza. Artigo 77 do Código Penal, vamos ver como está disposta a suspensão condicional da pena neste dispositivo legal. Então, é dito no caput: a execução da pena privativa de liberdade, observe que fala execução da pena privativa de liberdade. Então, presume-se a existência de uma sentença penal condenatória. Não superior a 2 anos, poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que
O condenado não seja reincidente em crime doloso. Também há de se observar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias que autorizem a concessão do benefício. 3. Que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código, que fala da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Já no parágrafo 1º do artigo 77, fala que a pena de multa, a condenação anterior a uma pena de multa, não impede a concessão da suspensão condicional da pena. E isso vem firmado também na súmula 499 do STF. Já no parágrafo 2º, nós temos menção, determinações acerca do sursi etário e do sursi humanitário. Pois lá é dito o seguinte: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Observem que aqui nós já tivemos uma mudança do prazo de condenação, da quantia de condenação, pois lá no caput fala que a pena não pode exceder a 2 anos, aqui no parágrafo 2º a pena não pode exceder a 4 anos. Mas também há uma mudança do prazo, do lapso temporal do período de prova, porque aqui é 4 a 6 anos. Então vamos voltar aqui com a leitura. A execução de pena privativa de liberdade superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde o condenado seja maior de 70 anos de idade, então este é o sursi etário, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, nesta última parte do parágrafo 2º, nós temos o chamado sursi humanitário. Então, vamos começar a ver os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena ou sursi. Então, estes requisitos, eles subdividem em requisitos de ordem objetiva e requisitos de ordem subjetiva. Comecemos pelos requisitos objetivos. Bom, a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, certo? Perdão, a pena aplicada deve ser privativa de liberdade, certo? Então, queridos, não se aplica o sursi, não se concede o sursi quando o indivíduo for condenado tão somente a uma pena de multa ou na situação em que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Analisem o artigo 80 do Código Penal. Já em relação ao quantia de pena aplicada na sentença, nós temos que, lá naquela situação do caput, a pena privativa de liberdade não pode ser superior a 2 anos. Mas lembra lá do parágrafo 2º do artigo 77, em que nós falamos do sursi etário e do sursi humanitário? Nessas duas situações, a pena não pode ultrapassar a 4 anos. Terceiro requisito de ordem objetiva: a pena privativa de liberdade não pode ter sido substituída por uma PRD, por uma pena restritiva de direitos, porque isso é uma determinação do artigo 80 do Código Penal, que acabamos de falar, e o artigo 80 diz: a suspensão não se estende às penas restritivas de direitos, nem à pena de multa. Então, postos os requisitos de ordem objetiva, vamos passar agora à análise dos requisitos de ordem subjetiva. Primeiro, não reincidência em crime doloso. Então, doloso e doloso. O indivíduo tem uma sentença penal condenatória transitada em julgada por um crime doloso e venha cometer um novo crime doloso. Isso é reincidência em crime doloso. Isso obsta a suspensão condicional da pena como regra. Agora, por exemplo, se o indivíduo ele reincidiu em crime culposo, aí nós não temos uma vedação legal, de concessão da suspensão condicional da pena. Vamos ver uma outra situação? Vamos supor que o indivíduo tem uma condenação anterior em crime doloso ou culposo, em que foi aplicada a pena de multa. Lembra lá da súmula 499 do STF? Quando foi aplicada a pena de multa,
não existe uma vedação absoluta em se conceder a suspensão condicional da pena. Aí, logo em seguida, no material dos senhores, nós temos, né, algumas hipóteses trazidas pelo Fernando Capês acerca da possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena. Então, vamos supor, primeira hipótese que ele coloca aí, acompanha aí comigo. Se o indivíduo foi condenado por um crime culposo e depois praticou um crime doloso, existe a possibilidade de suspensão condicional da pena. O inverso também é verdadeiro. Se ele for condenado por um crime doloso e depois praticou um crime culposo, não está vedado o sursi. Se ele praticou uma contravenção penal e depois um crime doloso, também se admite o sursi. Quando se tem uma condenação anterior à pena de multa e posteriormente o indivíduo cometeu um crime doloso, também é possível a suspensão condicional da pena. E assim também é possível se entre os crimes dolosos se tiver operado a prescrição da reincidência, aquela situação em que o indivíduo volta a ser tecnicamente primário. Lembra aquele período depurador, né, da reincidência de 5 anos. Se o indivíduo cometeu um crime militar próprio e um crime doloso posteriormente, é possível a suspensão condicional da pena, assim como se ele cometeu um crime político e posteriormente um crime doloso, também será possível a concessão do sursi. O mesmo se dizendo se ele foi beneficiado anteriormente pelo perdão judicial e posteriormente cometeu um crime doloso. Também admite, né, naquelas hipóteses em que foi aplicado abolício, que ocorreu a abolício crimes e o indivíduo praticou um novo crime doloso. Pode suspensão condicional da pena? Pode. E anistia e a prática de um novo crime doloso? Pode? Pode. E se tivesse operacionalizado uma causa de extinção da punibilidade anterior, né, anterior à condenação definitiva do agente, e este agente veio a praticar um novo crime doloso? Pode? Pode, sem problema algum. E para aquelas situações em que o réu foi anteriormente beneficiado com a suspensão do processo, aquele lá que acabamos de estudar nos vídeos anteriores, né, presente no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais. Cabe nessa situação a concessão do sursi? Sim, é cabível a concessão do sursi. Vamos recordar a suspensão condicional do processo. Se não houver nenhuma hipótese que cause a sua revogação no decorrer, né, do seu período de prova, o que vai acontecer? Essa suspensão condicional do processo, ela não possui efeito de sentença condenatória, ou seja, o indivíduo beneficiado pela suspensão condicional do processo sequer reconhece a sua culpabilidade. Então, senhores, se não tem efeito de sentença condenatória, ele não perde a primariedade, certo? Bom, circunstâncias pessoais do agente. Aí estamos ali já dentro do campo dos requisitos de ordem subjetiva. Circunstâncias pessoais do agente. O que nós temos lá? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime autorizem a concessão do benefício. Então, deve ser analisado concretamente se a concessão do sursi, da suspensão condicional da pena, irá cumprir a finalidade da pena. Se a resposta for positiva, sim, a concessão da suspensão condicional da pena implica, neste caso, o cumprimento da finalidade da pena. Aí vai ser possível a suspensão condicional. Passamos agora para a análise das modalidades de sursi. Então, vamos começar com o sursi etário, que está lá no artigo 77, parágrafo 2º. Então, neste caso, senhores, o condenado ele deve possuir 70 anos ou mais na época da prolação da sentença ou do acórdão, certo?
Aqui o período de prova, vamos recordar, ele vai ser variável entre um período de 4 a 6 anos, em caso de condenação superior a 2 anos e não superior a 4 anos. Opa, por que superior a 2 anos, professora? A lei não fala assim, fala que não pode exceder a 4 anos. Senhores, se não exceder a 2 anos, ele pode ser beneficiado pela modalidade prevista no caput, né? E lembre que lá o período de prova é menor, de 2 a 4 anos. Aqui o período de prova é de 4 a 6 anos. Tranquilo? Aí nós temos o sursi humanitário, que é aplicável em casos de problemas de saúde, certo? Lembre-se aqui também o período de suspensão, período de prova, né? Vai ser estipulado dentro de um lapso temporal de 4 a 6 anos, desde que a condenação seja superior a 2 anos e inferior, não exceda a 4 anos. Já temos o sursi simples, tá? O sursi simples, nesta modalidade de sursi, o indivíduo no primeiro ano do prazo, certo? Ele vai submeter as condições presentes no artigo 78, parágrafo 1º, ou seja, ele deve prestar serviço à comunidade ou deve ser submetido a uma limitação de final de semana. E quando aplicar o sursi simples? Ele é aplicado quando o condenado não venha a reparar o dano ou quando aquelas circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal, não lhe são favoráveis. Aí temos também, como modalidade de sursi, o sursi especial. Aqui se exige a reparação do dano, certo? Ou ele repara o dano ou ele demonstra que ele não pode fazê-lo, que ele não tem condições de fazer a reparação do dano, mas aí também, para concessão do sursi especial, este agente, ele deve ter circunstâncias judiciais que lhe sejam inteiramente favoráveis. Aqui não existe a imposição daquelas condições de submissão à limitação de final de semana ou de prestação de serviço à comunidade durante aquele primeiro ano do período de prova. Senhores, esta modalidade está presente lá no parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal. Código Penal aí na mão, vamos acompanhar, por favor. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior, vamos recordar a limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade, pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Primeira, proibição de frequentar determinados lugares. 2, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem que esteja autorizado judicialmente. Terceiro, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar as suas atividades. Certo? Tranquilo, mas vamos ainda sobre o sursi especial dizer o seguinte: ele não está obrigado a prestar serviço à comunidade ou limitação de final de semana, mas ele tem que se vincular a essas condições, essas 3 condições que nós acabamos de expor. Mas estamos falando de condições, vamos para as condições do sursi. Vamos começar com as condições legais. Condição legal, adivinhem? São aquelas que estão previstas em lei. Então, elas estão direcionadas tanto para o sursi simples quanto para o sursi especial. Mas, no artigo 79 do Código Penal, nós temos as chamadas condições judiciais, certo? Então, ele é uma cláusula, o artigo 79 é uma cláusula genérica, permissiva, e assim o juiz pode fixar outras condições que ele entenda adequadas ao caso, né, ao fato praticado pelo agente e ao próprio agente, ok? Então, Código Penal na mão, de novo, por favor, vamos lá, leitura.
A sentença que poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Como, por exemplo, senhores, frequência a curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. Aí temos as condições chamadas de condições legais indiretas, que nada mais são do que causas de revogação do sursi. Então, são condições proibitivas, ou seja, elas vão implicar em um não fazer, em não dar causa à revogação do sursi. Está lá no artigo 81 do Código Penal. Aí eu pergunto para os senhores, olha lá que questãozinha capciosa, né? Se virem, existe sursi incondicionado? Não! Antes da reforma da parte geral do Código Penal em 1984, nós até tínhamos o tal do sursi incondicionado, mas após a reforma não existe a concessão de suspensão condicional da pena sem a imposição de condições. Vamos lá? Outra perguntinha capciosa. É possível a acumulação das condições do sursi especial no sursi simples? Opa! Não! Vamos recordar o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal? Então, ele diz o seguinte, lembra? Ele determina que a condição do parágrafo 1º poderá ser substituída logo. Não pode o juiz atribuir e impor ao mesmo tempo condições do sursis, as previstas nos parágrafos 1º e 2º, pois a substituição opõe-se à cumulação. E a relação entre detração e sursi? Será que é possível detração na suspensão condicional da pena? Não. Por quê? Porque o sursi, ele visa justamente impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que impossibilita a realização de detração, ok? Sursi sucessivo, não sei se já ouviram essa expressão. Vamos ver o que é? Me acompanhem aqui. Ó, então, nada mais é do que o sursi obtido pelo réu após a extinção do sursi anterior, o que pode ocorrer quando aquele condenado, depois de cumprir o benefício, pratica delito culposo ou contravenção penal. E assim, como ele não é reincidente em crime doloso, é possível que ele se beneficie da concessão de um novo sursi. E aí, já acabando ali as nossas considerações de hoje, nós vamos falar sobre sursi simultâneos. O que são sursis simultâneos? São aqueles que são cumpridos ao mesmo tempo. É possível a existência de sursi simultâneo? Sim, tá? Quando? Quando o réu, durante aquele lapso temporal chamado de período de prova ou período depurador, é condenado de forma irrecorrível pela prática de crime culposo ou contravenção, a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Então, queridos, desta forma, ele pode sim obter uma nova suspensão condicional da pena. Por quê? Porque ele não é reincidente em crime doloso. Então, como não existe óbice a continuidade da manutenção da primeira suspensão condicional da pena concedida, tá? Porque aqui a revogação, senhores, é feita de forma facultativa. Então, não existe aquele óbice de revogação obrigatória. Fica a critério do juiz fazê-lo. Então, caríssimos, encerramos aqui a primeira parte da análise da suspensão condicional da pena, ou também chamado de sursi. Na próxima aula, voltamos com a segunda e última parte do sursi. Certinho? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou à disposição. Abraços, se cuidem e cuidem dos seus. Até a próxima!